Bom dia. Depois de um bom tempo, a gente ficou afastado aí, não consegui concluir o nosso curso Beabá do HTML. Estive envolvido em outros projetos e não foi possível concluir. Mas hoje estou retomando o que nós começamos. Vamos aqui para a penúltima aula, a aula 10, ainda tratando de elementos do corpo da página. Você lembra que da última vez que nós conversamos, na aula 9, nós havíamos terminado com a página nessa posição aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu executar aqui, ó. Nós concluímos aqui. Tínhamos feito, então, um cabeçalho da página com um menu horizontal, ok? E criamos dentro do corpo da página aqui uma div fazendo propaganda de um curso HTML, já que o nosso exemplo de site aqui é um site sobre cursos, ok? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos incluir outras divs ao lado dessa aqui, fazendo propaganda de mais dois cursos. Curso Introdução a PHP, o PHP para iniciantes e o CSS para iniciantes também. Nós vamos fazer uma variação dessa div aqui. Essa div é uma div simples, contendo um fundo laranja, com cor preta, com texto preto aqui para a descrição do curso, ou a propaganda do curso, e um texto branco aqui para o título do mesmo. Nós vamos mudar um pouquinho. Hoje nós vamos acrescentar uma imagem de fundo, ok? Imagem diferente, e vamos posicionar uma div ao lado da outra, porque se nós criarmos divs dentro do HTML sem posicioná-la adequadamente, elas vão ficar bagunçadas e pode até ficar uma sobre a outra dependendo da situação. Então nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Vamos para o nosso código, então, ver onde nós paramos. Então o que nós vimos ali agora, o que está aqui nessa página, é o que nós fizemos até aqui, ó. Daqui, do início do código até aqui, é o que está representado aqui para nós na tela. Está sendo mostrado na tela. Então nós vamos acrescentar hoje mais uma div. Eu quero acrescentar aqui uma div, eu vou descomentar o código, porque eu já deixei ele pronto para a gente não perder muito tempo. E como se trata de uma repetição do que a gente viu na aula anterior, com pequenas variações, já deixei pronto e vou descomentar o código e mostrar só as diferenças. Veja, eu quero criar uma div ao lado da outra. Então o que eu tenho que mudar? Eu quero criar uma div ao lado da outra e que tenha um fundo diferente. Naquela div ali que nós tínhamos anteriormente, eu tinha uma div com fundo amarelo. Eu quero aqui agora mostrar uma div que tenha uma imagem de fundo e que fique ao lado daquela. Então eu tenho que mexer em duas coisas: o fundo e a posição da div, ok? O mais continua tudo a mesma coisa. Então, em se tratando de fundo, como é que eu mudo o fundo? Eu vou dizer assim para que aqui no meu código eu vou colocar o seguinte: olha, navegador, eu quero que essa div tenha um fundo, em vez de um background color como eu tinha no outro, eu quero um background image. Dois pontos. Agora eu tenho que dizer para ela, eu quero uma imagem. E tem que dizer para onde é que essa imagem está. Ó, essa imagem está nesse endereço aqui, ó, da minha máquina, né? Então vamos lá ver onde é que está essa imagem. Eu vou entrar aqui, ó. Aqui está dizendo que essa imagem chamada logo PHP OK está dentro da minha pasta IMG. Então eu vou voltar aqui, vamos ver. Então eu vou entrar aqui na pasta IMG. Está aqui, ó, logo. Deixa eu botar assim para ficar melhor aqui, exibir detalhes. Está aqui, ó, logo PHP OK. Então automaticamente ele vai buscar essa imagem lá. Quando eu busco uma imagem, quando eu quero mostrar uma imagem, tem alguns outros atributos que eu tenho que adicionar também no meu estilo. Um deles é que isso aqui, ó, background size, ou seja, estou dizendo assim, eu quero que essa imagem que você vai mostrar para mim ocupe todo o conteúdo do meu elemento, que é a div, ok? Porque senão, se você tiver uma imagem pequena,
menor que o tamanho da div, ele vai apresentar ela cheia de espaço em volta. Ou se você tiver uma imagem maior que o tamanho da div, ele vai apresentar só parte da imagem. Então eu tenho que dizer para ele o seguinte: olha, eu quero que essa imagem ocupe toda a div. Então é background size cover, ok? Isso aqui é opcional, eu adicionei aqui porque eu achei interessante. Como eu vou escrever sobre a imagem, fazer uma propaganda, eu estou definindo aqui uma opacidade, ou seja, eu não quero que essa imagem seja totalmente nítida, eu quero que ela seja um pouquinho mais apagadinha, para que o meu texto apareça. Então eu defino aqui uma opacidade que varia de 0.1 a 1.0, ok? Outra coisa importante, caso você esteja usando também uma imagem pequena, é importante que você usar esse atributo aqui, ó, que a imagem não se repita dentro do meu elemento div. Porque se você não colocar isso aqui, se bem que esse elemento aqui, ele já substitui isso aqui. Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui só para ver uma coisa. Eu vou tirar ele fora aqui, nós vamos fazer um teste. Deixa eu ver como é que fica. Vou aqui, já vou explicar para você o que eu estou fazendo. Vou mostrar aqui a nossa div. Está aqui. Realmente não precisa daquele ali. Mas, vamos supor que você tenha uma imagem pequena e que você queira que ela não apareça mais de uma vez e você não está usando esse comando aqui, ó, cover. Então agora eu vou fazer voltar aqui o comando que estava anterior, que é o no background repeat, no repeat. Está dizendo o seguinte, ó, por favor, não repita essa imagem, ou seja, não imprima ela mais de uma vez dentro do elemento, ok? Então agora eu vou deixar essa aqui e vou tirar essa aqui, esse atributo aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Olha só. Como a imagem que eu criei, ela é menor que o tamanho da minha div, o tamanho da div está representada por esse contorno aqui, o bichinho ali, o elefantezinho, a imagem vai aparecer pequenininha. O original dela é assim, ok? Então, quando eu digo aqui através do cover, que eu quero que ela ocupe a página toda, ele vai fazer ocupar a página toda. E quando eu uso isso aqui, eu já percebi que eu não preciso usar o background no repeat. Por quê? Porque não vai repetir tanta coisa, porque ele está ocupando já o espaço da minha div toda, então eu não preciso botar no repeat, ok? Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Olha só, o bichinho voltou a ocupar o espaço inteiro. O elefante passou a ser grande como ele é de verdade. Então, veja então que esse detalhe, então, o que ficou de diferente aqui? É que eu disse que eu quero uma imagem, passei um parâmetro aqui que vai trabalhar junto com a imagem, que é ocupe o espaço todo da div, e também defini uma opacidade tal para que ele não ofuscasse o que eu escrevi em cima. A finalidade da opacidade é essa. Aí a imagem não fica... Se eu diminuir mais aqui, eu vou trabalhar um pouquinho em cima dessa, eu vou passar a opacidade aqui para 3, 0.3. Vamos ver se vai refletir lá no que eu estou vendo. Vamos lá. Ó, viu? Ficou mais nítido ainda o texto que eu escrevi. Então você pode fazer nesse jogo. Mudando ali aquele parâmetro, você vai fazendo para ver se fica melhor a visualização do texto que você colocou sobre a imagem. Ok? Repetindo o que nós já vimos aqui nessa parte, eu vou acrescentar também agora, ao lado dessa segunda div, uma outra div, ok? Uma outra div, fazendo propaganda agora do CSS. Então vejam, nessa div que eu acabei de apresentar ali, sobre a propaganda do PHP, eu mexi então no background e tive que mexer também na margem left. Onde é que está a margem left aqui? Margem left. Olha, por quê? Porque a margem left é que diz para mim, olha, eu quero que essa div, ela não fique na mesma posição da outra, senão na mesma posição da outra que eu tinha, senão vai se sobrepor. Eu quero que ela fique
mais distante à direita, no sentido direito da página. Então eu tenho que mudar a margem left, ok? E isso eu repito para essa nova div que eu estou acrescentando aqui sobre o curso CSS. Eu estou mexendo no background dela, porque agora eu vou usar uma outra imagem, e estou mexendo também na sua margem left. Então aqui agora eu quero que ela esteja distante do limite da minha margem esquerda 900 pixels. Aqui eu disse que era 500 pixels, não é isso? Vamos aqui, ó, 520. Aqui era 520. Aqui é 900. E lá na primeira div que eu já tinha, a posição left era 100. Quer ver? Onde é que está? Onde é que está aqui, ó? Vamos ver a minha margem left. Como é ruim escrever o arquivo CSS. Ó, tá aqui, ó, minha margem left. Escrever o arquivo CSS assim porque ele fica poluído e fica difícil da gente enxergar. Margem left 100, ou seja, a primeira div está a 100 pixels da margem esquerda da minha página. A segunda está a 520, aqui. A terceira já está a 900, aqui. Vamos ver então agora isso aparecendo na nossa tela. Gravando e atualizando a página. Ó, aqui, está aqui. Então veja, uma div ao lado da outra, com fundos diferentes, variando um pouco na escrita e na opacidade do elemento imagem que está colocado na div. Então, agora, ficou bonitinha a nossa página, não ficou muito feia. Não, dá para fazer mais coisas aqui, mas agora o que eu achei interessante é o seguinte: essa página, ela ficou com cabeçalho, ficou com corpo, mas na minha forma de entender, eu precisava de um rodapézinho, né? Para ficar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos acrescentar um rodapé. Aí, eu vou usar uma outra tag do HTML, mais duas diferentes aqui que nós não vimos ainda, que é chamada de footer, que já significa pé ou rodapé, né? Eu vou definir um estilo para ela, a semelhança do que eu fiz para os elementos acima descritos, as divs, né? Aí eu vou dizer que eu quero que ele ocupe 100% da minha largura da minha página, tenha uma altura de 80, eu vou diminuir um pouquinho essa altura aqui, eu vou botar 70. Eu quero que o fundo seja preto, eu quero que a margem top seja 50 pixels em relação aos últimos elementos apresentados na página, e quero que o texto esteja centralizado dentro dela, a cor do texto seja branca, o texto seja do tipo da família Arial, o estilo da fonte seja normal, o tamanho da fonte seja 14 e o espaço entre as linhas dessas fontes, do texto, seja de 15 pixels. E eu quero uma margem entre o texto desse footer, entre o texto dele e o limite superior do footer, aí o padding top, de 7px, para não ficar grudado na parte superior do meu elemento. E acrescentei aqui um outro elemento que é ligado aqui ao footer, que é o address, para mim colocar o endereço ou os dados que eu quero aqui, e usei também outra tag que a gente já viu anteriormente, que é o P, para parágrafo, né? E vamos ver então como é que ficou isso. Vamos lá? Olha só, ficou bonitinho agora, né? Agora ficou, para mim, na minha forma de ver, ficou completa. Tem um cabeçalho, tem um corpo e tem um rodapé. Assim nós concluímos essa nossa aula número 10. Eu espero que você tenha gostado, eu agradeço porque você veio até aqui. E nós vamos agora para a aula 11, que é uma aula em que eu vou finalizar esse curso Beabá do HTML, fazendo alguns comentários, fazendo uma revisão rápida de tudo que nós vimos aqui. E espero você então na aula 10 para finalizarmos essa nossa trajetória. Ok? Obrigado e um grande abraço.